esse aqui? Tá bom, obrigada. Boa tarde, meu nome é Tassiana, a Sandra já me introduziu. Eu estou aqui para apresentar o estudo das técnicas de marketing sensorial em estabelecimentos comerciais. Bom, nós estamos expostos a uma grande quantidade de estímulos sensoriais no nosso dia a dia, estímulos da comunicação e da publicidade. Isso porque nós estamos vivendo numa sociedade que estimula a concorrência entre as empresas e, por isso, as empresas precisam estar comunicando suas marcas para o público. E essa concorrência, é importante frisar, que ela já não é mais apenas de âmbito nacional, muito menos local. Já é uma concorrência a nível internacional. Por exemplo, uma empresa como a Saraiva, do Rio de Janeiro, ela compete com uma livraria da cultura de São Paulo e com uma Amazon.com, que é estrangeira, dos Estados Unidos. Além disso, dessa grande exposição a estímulos, alguns estudiosos também afirmam que a nossa mente já criou um filtro contra a superexposição à publicidade. E então, nós, de fato, só captamos mesmo, só recebemos aquilo que é extremamente relevante para nós e que chama muita atenção. Então, as marcas, para elas conseguirem se tornar relevantes para o seu público, elas precisam se diferenciar. Nesse contexto, o diferencial estaria em criar uma experiência de consumo que fosse memorável e envolvente, ou seja, que fidelizasse o consumidor. E aí entra o marketing sensorial, que também é chamado de marketing de experiência, que trabalha estímulos através dos 5 sentidos de forma racional e emocional. Então, para esse trabalho, foi feita uma pesquisa, principalmente com autores estrangeiros, porque a literatura sobre esse assunto aqui no Brasil ainda é muito inexpressiva. E também foram feitas 3 entrevistas com empresas. 2 empresas são do ramo, a Biomist, que é uma empresa de marketing olfativo, a Rádio Ibiza, que é uma empresa de marketing auditivo, e o restaurante Andes, que fica aqui no Leblon, que trabalha com as técnicas sensoriais desde o lançamento. E o objetivo desse trabalho, então, é apresentar os conceitos do marketing sensorial e algumas das técnicas aplicáveis nos estabelecimentos comerciais. Voltando um pouco atrás, acho importante falar uma rápida definição do marketing, que pode ser definido como um conjunto de ações direcionadas para satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores, que são impulsionados por questões físicas ou psicológicas. O psicólogo Abraham Maslow, ele já falava disso numa teoria também, que as necessidades respeitam uma hierarquia, por exemplo, ilustrada por essa pirâmide, onde a base seriam necessidades fisiológicas e de segurança, e que são necessidades impulsionadas por estímulos internos ou externos. E o marketing ele também trabalha essas ações através dos 4 P's: preço, praça, local de distribuição, produto e promoção, comunicação. Pode passar. Ainda dentro do marketing, já que estamos falando de estabelecimentos comerciais, é importante falar do varejo e dos pontos de venda. O varejo pode ser definido como venda de qualquer bem ou serviço que é feito diretamente para o consumidor, não importando o local ou o meio com o qual isso é feito. E ele acrescenta àqueles 4 P's 2 características importantes, que são atendimento e exposição do produto ou serviço. Além disso, também é muito importante nos pontos de venda que tenha um design atrativo para os consumidores e que crie atmosferas agradáveis, mas o design vai variar dependendo do segmento. Por exemplo, um hipermercado não vai ter o mesmo design de uma padaria. Mas o objetivo, de qualquer forma, é sempre o mesmo: capturar a atenção do seu consumidor, facilitar o acesso dele no seu ambiente, cativar e orientá-lo. Além disso, uma pesquisa da Popeye Brasil, de 2007, revela que 81% das decisões de compra são feitas no ponto de venda, o que é um fator ainda mais importante para saber que é necessário trabalhar os estabelecimentos. Porém, apesar dessas decisões serem a maioria tomadas no local, Martin Lindstrom, que é um autor que fala sobre esse assunto, ele diz que a mente inconsciente compõe 90% ou mais de todo o nosso processo cognitivo. Então, por isso, é uma grande força no processo de decisão de compra. E ele diz, por exemplo, quando você está no supermercado, você vai escolher entre 10 marcas diferentes de um produto, você não vai ficar olhando cada qualidade de cada um dos produtos. Você vai refinar a sua pesquisa automaticamente a 2 ou 3 marcas e pegar aquela que mais te atrai por algum motivo. E
ele explica que essa nossa rápida decisão entre os produtos se dá através dos marcadores somáticos, que seriam atalhos cognitivos inconscientes que auxiliam na decisão de compra, ajudam a gente a tomar as decisões mais rapidamente. E esses marcadores somáticos, eles são criados ao longo das nossas vidas com base em experiências de recompensa e de punição, experiências positivas ou negativas para os consumidores. Então, anunciantes também podem criar marcadores somáticos. O medo é um marcador somático que é muito usado, como, por exemplo, em comerciais de remédios ou de produtos contra a obesidade. Ainda segundo Martin Lindstrom, sobre isso, ele afirma que, até agora, profissionais de marketing e anunciantes não sabiam exatamente o que guiava nosso comportamento. Então, tinham que confiar na sorte, na coincidência, no acaso, ou repetir continuamente os mesmos truques. Mas agora que sabemos que aproximadamente 90% do nosso comportamento de consumo é inconsciente, chegou a hora de uma mudança de paradigma. Então, sobre isso, nós podemos ver que o processo de compra não é puramente racional. Ele também é emocional e inconsciente. E o marketing sensorial, ele trabalha o consumo emocional. A prática ainda não é tão difundida aqui no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa, mas a tendência é aumentar cada vez mais, principalmente por causa do cenário de concorrência que eu falei mais cedo. Nesse novo cenário, existe uma grande mudança nos valores culturais, na qual as empresas precisam ter mais preocupações éticas, sociais e ambientais. Ambientais seria, por exemplo, utilização de materiais ecológicos e demonstrar valor agregado para o consumidor. Esse consumidor também tem necessidades mais difíceis de serem satisfeitas, são necessidades mais complexas. E, ao mesmo tempo, nesse cenário, temos a tecnologia digital e a globalização, que, de uma certa maneira, ela homogeneiza ou padroniza o consumo, porque, por exemplo, um iPhone, quando é lançado nos Estados Unidos, ele vai ser consumido no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, tem essa heterogeneização dos indivíduos, no qual cada um está tentando expressar a sua própria identidade e a sua individualidade, e eles o fazem através das marcas, através da marca que eu vou dizer quem eu sou para terceiros. E existe um novo foco, no qual a competição não é mais no menor preço, e sim em como conquistar o seu público, em como fidelizar o consumidor. Um dos maiores especialistas no marketing da atualidade, Philip Kotler, ele diz que os fatores intangíveis das marcas hoje são mais importantes do que fatores tangíveis. Ou seja, cerca de 80% do valor de uma empresa decorre de ativos intangíveis, que seriam marca, conhecimento, patente, em detrimento a ativos como mão de obra, filiais. Pode passar. Então, o marketing sensorial, por que ele é diferente das ondas anteriores? Porque ele tem um ponto de partida no cérebro humano. Ele utiliza os 5 sentidos para revelar os valores intrínsecos da marca e a identidade daquela marca para o público. Ele analisa o comportamento e as emoções dos consumidores e cria um vínculo emocional e inconsciente entre o cliente, serviço ou produto. E ele também procura criar experiências que sejam únicas e que estimulem os consumidores a repetir e a difundir independente do custo. Diferentemente de estratégias como liquidações, é um processo que de longo prazo, tanto para a implementação quanto para os resultados, porque numa liquidação, por exemplo, você vê que tem um resultado alto naquele momento, mas é um resultado pontual. Ele não agrega valor e ele não procura fidelizar o consumidor. Por isso, o marketing sensorial é diferente. Então, as técnicas podem ser trabalhadas através de cada sentido, independentemente, porém estudiosos afirmam que a experiência sensorial completa ocorre quando todos os sentidos são trabalhados de forma holística, de forma completa. E, então, o desafio está em criar sensações que gerem reações positivas e que conectem o consumidor de maneira mais profunda com a marca. Um pouco sobre memórias, o outro autor pesquisado, Gerald Zaltman, ele diz que os empresários podem fabricar ambientes que estimulem a formação de memória e que vão aumentar o recall daquela marca. Então, isso faz sentido, porque se nós pensamos um evento que tenha significado emocional para nós, existe uma chance maior que ele seja guardado na memória de longo prazo. E, assim, maiores as chances de nós nos lembrarmos, de consumirmos e de recomendar a terceiros. Ele diz também que memórias não são réplicas perfeitas. Elas se modificam a cada vez que ela vem à nossa mente, inconscientemente, dependendo do estímulo. Então, é importante que os empresários eles pensem em qual estímulo que eles estão dando para aqueles consumidores, se aquilo vai gerar memórias positivas ou negativas.